Ok, pessoal, bom dia. Dá para ver o quadro bem aqui? Espero que sim, né? Bom dia, professor. Dá sim. Beleza. Tem aqui um desenho que eu não posso apagar. Vou deixar aí, eu acho que não, que ele pode ficar aí. Ok, na aula de hoje, gente, vamos falar sobre momento de binário, né? Na aula passada, a gente começou a falar sobre força, momento de uma força. E hoje vamos falar um pouco sobre momento de binário, que também é um conceito importante na estática. E eu vou exemplificar o conceito do momento binário com esse exemplo aqui, que é o exercício 486 do Hibbeler, né? A gente está seguindo o Hibbeler na edição 12. Bom, vocês podem encontrar o livro lá na pasta compartilhada que é do Google Drive, né? Ok? Então, esse problema é uma viga de comprimento 6 metros, e sobre essa viga agem quatro forças. Tá? No problema 486, essa força vale 6 newton. Né? Então, você tem duas forças iguais de 6 newton e duas forças iguais de 5 newton, agindo em diferentes pontos da viga. Né? Estão agindo em diferentes pontos da viga. E reparem que essa viga tem uma largura de 1 metro. Ok? Beleza? Bom, o que estão pedindo é determinar o momento resultante. Cada força dessa faz sobre a viga um momento. Né? Lembre que o momento está associado a rotações. Cada força, quando ela age sobre os pontos da viga, ela tende a passar uma rotação nessa viga. Mas reparem um detalhe importante. Essas duas forças são iguais, elas valem 6 kN, e estão dirigidas em sentidos opostos. Né? Igual que essas duas aqui são iguais, valem 5 kN, e estão dirigidas em sentidos opostos. Isso é o que se chama de um binário. Né? Okay? Se vocês assistiram naquele vídeo que eu deixei lá no sistema acadêmico, um binário é exatamente duas forças acho que duas forças iguais em sentidos opostos. É o que se chama de um binário. A distância entre essas forças é o que se chama de o braço do binário. Ok? Esse aqui é o braço. Beleza? Então, essas duas forças formam um binário e elas têm um braço. A distância, ou seja, o braço é a distância entre as linhas de ação das forças. Se você prolonga essa força aqui, que seria a linha de ação dessa força, e você prolonga essa linha aqui, que seria a linha de ação dessa força, né? Ou seja, a linha ao longo da qual essa força age, a distância entre essas linhas, o que se chama de o braço do binário, ok? Então, os binários, eles estão presentes sempre que a gente vai passar uma rotação em algum corpo. Por exemplo, quando um motorista vai virar numa esquina, algum lugar, né? Ele faz um movimento no volante, ele aplica um binário. São duas forças, né? Considerando que elas são iguais, duas forças iguais, em sentidos opostos. Né? Então, os binários são aqueles par de forças que são as que causam rotações em corpos. Tá? Então, como a gente resolve esse problema? Bom, aqui o que está pedindo é determine o momento resultante sobre a viga, mas como essas duas forças formam um binário e essas duas formam outro binário, este binário de 6 kN, ele causa um momento, e este de 5 kN causa outro momento. O momento resultante seria o momento de binário resultante, né? Ok? Seria a resultante dos momentos desses binários. Então, isso que a gente vai fazer hoje.
Mas, antes de começar a descrever esse problema, eu queria falar um pouquinho sobre esse triângulo aqui. Vocês estão vendo aqui esse triangulinho. Essa força aqui, ela forma um ângulo de 30 graus. Essa aqui também está formando um ângulo. Mas, em lugar de se dar o ângulo, que essa força forma com horizontal, por exemplo, o que se dá é esse triângulo. Esse triângulo você vai encontrar muitas vezes ao longo dos problemas do livro. Alguns livros chamam do triângulo fundamental. O que significa esse triângulo? Bom, se você tem um triângulo e você define os lados desse triângulo, ou seja, esse triângulo aqui está falando que o lado, esse lado aqui, esse cateto vale 3, esse cateto aqui vale 4, e esse cateto aqui, e essa hipotenusa vale 5. É equivalente você dar os lados de um triângulo a dar esse ângulo aqui. Vamos chamar de alfa, né? Ou seja, dá na mesma que você dê esses 3 lados do triângulo ou dê qualquer um dos ângulos do triângulo. Por exemplo, o seno de alfa vai ser igual ao cateto posto, que vale 4, sobre a hipotenusa. Certo? E o cosseno de alfa seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Então, se você dá os lados, você está dando o ângulo. É outra forma de você especificar qual é a direção exatamente de uma força, né? Por exemplo, aqui a força está dirigida ao longo da hipotenusa. Logo, a projeção na direção horizontal seria como o cosseno. Você pode projetar com 3/5, né? Você pode projetar ao longo da direção horizontal com 3/5 e ao longo da direção vertical com 4/5. Tá? Então, você vai encontrar muitas vezes esse triângulo e, eventualmente, você pode encontrar na prova um exemplo onde a direção de uma força seja dada através desse triângulo. Então, fiquem ligados porque pode aparecer muitas vezes. Um detalhe interessante também, esse triângulo que tem lado 3, lado 4 e hipotenusa 5, é o único triângulo retângulo cujos lados são consecutivos, né? Ou seja, vocês sabem por Pitágora, a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, né? Teorema de Pitágora. Agora vamos fazer a pergunta: qual valor tem a, b e c se eles são consecutivos? Ou seja, se a quadrado, se b é a mais 1 quadrado, e se c é a mais 2 quadrado, ou seja, seria a mais 2. Aí você abre esses quadrados aqui, resolve por A, e você vai achar que A é igual a 3. Logo, B tem que ser igual a 4 e C tem que ser igual a 5. Né? É o único triângulo retângulo cujos lados consecutivos são... cujos lados são números consecutivos. Né? 3, 4, 5. Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Vamos lá. Bom, vamos calcular o momento do binário resultante. Você tem 2 binários aí, um binário de 6 kN e um binário de 5 kN. O momento resultante é um vetor, vai ser o momento de binário do binário de 5 mais o momento de binário de 6. Vetorialmente, né? Ok? Agora, tem uma forma muito simples de resolver esse problema. Como vocês sabem, o momento de um binário, a intensidade do momento de um binário, se você tem um binário qualquer, F e menos F, o momento desse binário, a intensidade do momento vai ser igual à intensidade da força vezes o braço do binário, onde o braço do binário é a distância entre essas duas forças. Então, basta você descobrir qual é a distância entre as linhas de ação dessas forças, ou seja, qual é o braço do binário, você multiplica a força por esse braço, você tem a intensidade do momento. É uma forma muito simples de resolver o problema. Só que, em muitas situações, não é fácil você descobrir ou achar esse braço aqui, né? Reparem que você tem essas duas linhas aqui. Qual é a distância entre essas duas linhas? Como a gente pode determinar essa distância? Igual que essas duas aqui.
Você tem duas linhas aqui. Qual é a distância entre essas duas linhas? Qual seria essa distância? Bom, eu vou deixar para vocês pensarem, né? De repente, alguém acha uma forma geométrica a partir dessa distância, né? Dessas distâncias, esses ângulos, e você consegue achar qual é a distância entre essas duas linhas de ação dessas forças, logo o braço, e aí você teria facilmente o momento, a intensidade do momento desse binário. Esse é o método mais fácil, esse é o método escalar, tá? Eu vou mostrar para você outro método, outro método que não usa exatamente o braço do binário das forças do momento do binário. Usa outro método. E esse método é o seguinte, né? É o método que usa as projeções, né? Você pode fazer o seguinte. Bom, você pode projetar cada uma dessas forças ao longo da direção horizontal e vertical. Por exemplo, eu vou projetar essa força aqui. Essa é a projeção vertical dessa força. Essa aqui é a projeção horizontal. A mesma coisa para essa aqui. Vou projetar na horizontal e na vertical. Ok? E a mesma coisa para essas forças aqui. Aqui está a projeção horizontal e vertical. Ok? Então, o método começa por projetar todas as forças ao longo das direções horizontal e vertical. E agora reparem, algo interessante. Essa projeção aqui é igual a essa. Okay? É evidente porque essas forças são iguais e esses ângulos são iguais. Então, essa projeção é igual a essa. Logo, ela forma também um binário, né? Igual, essa projeção é igual a essa aqui. Então, elas formam também um binário. Da mesma forma que essa projeção forma um binário nessa, e essa projeção forma um binário com esse aqui. Então, a gente pode determinar o momento do binário resultante, achando qual é os momentos de binário de cada uma das projeções. Ou seja, o momento desse binário, mais o momento desse binário, mais o momento desse binário, mais o momento desse binário. Tá? Isso que eu vou fazer para vocês agora, né? Vamos começar por esse aqui. Tá? Esse binário aqui. O momento desse binário, que seria um binário formado por essa projeção e essa projeção, vai ser igual à intensidade da força, ou seja, a intensidade do momento vai ser igual à intensidade dessa força, que é essa projeção, vezes o braço desse binário. Reparem, essas duas forças, elas têm um braço, ou seja, a linha de ação delas tem essa distância. O braço é essa distância. Ok? Então, a ideia é que, embora seja difícil achar qual é o braço desse binário, é muito fácil achar qual é o braço de suas componentes, né? Ok? Do binário das suas componentes. Ok? Então, essa aqui seria, a componente essa aqui seria 6 vezes cosseno de 30. Igual aqui. 6 cosseno de 30. A componente essa aqui seria 6 seno de 30. 6 seno de 30. 6 vezes seno de 30 igual ao meio. Essa aqui é a componente dessa aqui é 5 vezes... Agora, como a gente projeta? Olha, a gente projeta, seria 4 quintos, né? Porque seria o cosseno desse ângulo aqui. Cosseno desse ângulo. Cosseno desse ângulo, para ter toda a certeza sobre a hipotenusa, então é 5 vezes 4 quintos. Essa componente aqui seria 5 vezes 3 quintos, porque com cateto oposto. Esse aqui é 5 vezes 4 quinto, e aqui é 5 vezes 3 quinto. Então, a gente já tem todas as componentes, né? Vamos a fazer agora os binários, né? O momento dos binários. Vamos lá. Esse binário aqui. Aí, o momento, a intensidade do momento desse binário vai ser igual à força do binário, que é 6 raiz de 3 sobre 2, vezes o braço do binário. O braço do binário é essa distância aqui. Ok? Beleza?
E aqui tem um detalhe. O momento de um binário ou o momento de uma força, como é um vetor, ele não apenas tem módulo, também tem sentido. Logo, você tem que colocar aqui qual é o sinal desse momento. Como a gente determina o sinal de um momento? Bom, reparem o seguinte. A gente tem que descobrir em que sentido esse binário tende a rodar a estrutura. Reparem, se você pega e aplica essa força para cá, sobre essa viga, e ao mesmo tempo aplica essa força para cá, essa força vai tender a girar a estrutura em que sentido? Assim, no sentido horário, né? Porque está puxando para lá e você está puxando para cá, né? Uma forma de você ver isso é da seguinte forma: se você tem uma estrutura e tem uma força aqui agindo sobre ela e outra força aqui agindo sobre ela, em que sentido essas duas forças tendem a rodar essa estrutura? Você pode, por exemplo, trasladar essa força e colocar aqui. Porque uma força, ela sempre se pode trasladar ao longo de sua linha de ação. E aqui é claro ver que o sentido da rotação seria o sentido horário, né? Ok? Tá? Logo, este binário tende a rodar no sentido horário. A gente usa a regra da mão direita, os dedos, esse aqui, indicam um sentido da rotação e o polegar indica o sentido do momento. Logo, seria um momento entrando no quadro. E aí a gente escolhe qual é o sentido positivo e qual é o sentido negativo. Vou escolher como positivo o sentido saindo do quadro. Logo, se esse momento está entrando no quadro, ele seria negativo. Ok? Vamos para esse aqui. Esse binário, ele tem uma intensidade de 6 vezes o meio, vezes o braço do binário. O braço do binário é a distância entre a linha de ação dessas duas forças, que é igual a 3 metros. Logo, vezes 3. Qual é o sinal desse momento? Bom, a gente faz a mesma coisa. Essa força e essa força tendem a girar no sentido anti-horário, saindo do quadro positivo. É muito importante vocês descobrir bem com cuidado quais são os sinais. Se você erra no sinal, a resposta poderia estar completamente errada. Bom, vamos para o binário de 5 kN, né? Então você tem aqui, vamos pegar o binário da horizontal. Componente horizontal. Essas duas forças formam um binário, que é igual a 5 vezes 3 quinto, a intensidade da força, vezes o braço do binário, que é essa distância aqui, né? Igual a 1. Ok? E o sinal é positivo ou negativo? Vamos lá, quem que pode me falar aí? Esse binário, o momento desse binário seria positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Ok? Tende a rodar no sentido anti-horário, logo está saindo positivo. E vamos agora para o último binário, que seria esse aqui, né? Seria 5, 4 quinto, vezes o braço desse binário é 3. E o sentido seria negativo, né? Okay? Por que 3, ô professor? Diga. Por que 3 o braço do binário? Essa parte eu não entendi, não. Porque, olha só, o binário são essas duas forças, né? O braço de um binário é a distância entre a linha de ação das forças. A linha de ação da força é a linha ao longo das forças. Essa linha aqui. A distância entre essas duas linhas é 3. Tá? Então, assim, né? Você tem aqui uma força, essa de 5, 4 quinto. Tem essa aqui de 5, 4 quinto. Esse é o binário. O braço desse binário é a distância entre as linhas de ação das forças. A linha de ação da força é a linha que passa ao longo das forças. A distância entre essas duas linhas é essa aqui.
de 3 metros. Certo? Certo. Beleza? Então, sempre que você quer descobrir o braço do binário, você prolonga as forças. Tá? Prolonga as linhas de ação ao longo das forças. E determina a distância entre essas duas linhas. E o sinal aqui seria tende a girar no sentido horário, entrando, logo é negativo. Bom, aí você pode simplificar isso, né? Aqui fica menos 3 raiz de 3, né? 6,3. Aqui fica mais 9. Aqui cancela 5 com 5. Fica mais 3. Menos 12. Bom, esse aqui cancela com esse. Fica menos 3 raiz de 3 kN por metro, né? Lembra que o binário é força vezes distância, quilômetro por metro. E essa é a resposta. Esse é o momento de binário resultante. Tá? Reparem que é negativo. O que significa isso? Significa que o momento do binário resultante está entrando no quadro. Ou seja, estas 4 forças, elas tendem a causar uma rotação anti-horária, no sentido horário, sobre essa estrutura. Ou seja, o momento de binário resultante estaria entrando no quadro. Né? A gente pode ver da seguinte forma. Esse binário de 5 kN, ele tende a girar no sentido horário, e esse binário de 6 kN tende a girar no sentido anti-horário. O sinal negativo está dizendo que o binário de 5 kN está ganhando do binário de 6 kN. Ok? Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Professor, eu não entendi. Naquele primeiro, de onde que veio esse 6? Qual é 6? Esse. É um dado problema. A força é igual não, a 6 sim. kN. Beleza? Eu não tinha reparado, não. Obrigado. Eu deixei assim aqui porque o problema a seguir, o 4.86, o 4.87, ele fala, agora determine qual é o valor da força para que o momento de binário resultante seja igual a zero. Eu deixo para vocês fazerem esse problema, o 4.87. Tá? Vou deixar para vocês fazerem, né? Mas aqui essa força no 4.86 é conhecida, vale 6 kN. Tá? Ok? Alguma outra dúvida, pessoal? Professor, o mais Pergunta. do M5 com o M6 já está valendo, né? Já está no meio. Diga. O mais que você colocou no M5 e M6 lá em cima, já está no meio da conta. Pode ser. Você está falando do sinal da projeção? Isso. Mas aquilo que você coloca é o módulo da força. Esse sinal aqui é o sinal do momento. Isso é o que você está perguntando? Então não vai fazer diferença porque vai estar em módulo, teoricamente. Exato, vai ter módulo. Ok. Aqui você coloca o sinal da força, o módulo da força. Aqui é o módulo da força, né? Porque essa é a intensidade do momento. E esse sinal, você tira o sinal, considerando em que sentido esse momento tende a rodar a estrutura. Se é horário ou anti-horário, né? Cuidado, aqui você não coloca, por exemplo, essa projeção aqui é negativa, é para baixo, né? Mas você não coloca esse sinal aqui, né? Ok? Ok. Você coloca o módulo da projeção. Esse sinal aqui é sinal do momento. Ok. Do vetor momento. Ô, Certo? professor, Diga. se o momento resultante ele for zero, então o sistema ele vai ficar parado, né? Pois é, aqui também vai ficar parado, né? Porque aqui você tem um momento resultante. Se essa viga está em equilíbrio, é porque tem alguma outra coisa que está fazendo um momento que compensa esse. Que coisa é isso? Bom, eu apoio aqui. Essa viga está engastada, na verdade, né? Se ela está em equilíbrio, é porque o momento de binário dessas forças é compensado pelo momento de binário do engaste. Mas a gente não está olhando agora para essa reação do apoio. O que diz o problema 437, 87, é que
para um valor dessa força, o momento de binário dessas quatro forças se anula. Um anula o outro. Tá? Ok? Nas próximas aulas, a gente vai ver situações em que um momento de binário age sobre a estrutura e se compensa com um momento de binário do engaste ou do apoio. Vamos ver na próxima aula essas situações. Bom, eu queria só falar mais uma coisa. Se alguém tiver mais uma dúvida, pode perguntar, por favor. Eu queria só colocar mais uma forma de a gente resolver esse problema. E é o seguinte: o momento de um binário é um vetor livre. Se vocês querem entender um pouco melhor o que é um vetor livre, podem ir num dos vídeos que eu coloquei lá no sistema acadêmico. Acho que o primeiro vídeo se chama Momento de Binário. Que coisa é um vetor livre? Um vetor livre é um vetor que ele não está atrelado a uma posição específica na estrutura, né? Quando você exerce uma força sobre um corpo, essa força age num ponto específico. E essa força pode gerar um momento, e esse momento está referido a uma origem, a um ponto específico. Ok? Lembrem, eu falei na aula passada, se você tem uma força agindo sobre o corpo, o momento dessa força em relação a um sistema de eixo vai ser igual a... O momento vai ser igual ao produto vetorial do raio vetor que fixa a posição da força em relação à origem vezes o vetor força. Reparem que esse momento depende desse raio vetor. Se você agora escolhe outro sistema de eixo, coordenados, x, y, z, outro qualquer, o raio vetor agora vai ser diferente e o momento vai ser diferente. Tá? Então, o momento não é um vetor livre, porque o momento depende da origem. Mas o momento de um binário, se é um vetor livre, com independência de qual seja a origem do coordenado que você escolhe, o momento do binário ele tem sempre o mesmo valor, né? Ok? Ou seja, o momento que age sobre essa estrutura tem essa intensidade, está entrando no quadro e é independente de qual seja a origem da coordenada que você escolhe, né? Nesse sentido, esse momento aqui, esse sinal aqui está indicando que está entrando no quadro. Esse momento é um vetor livre, tá? Que vantagem tem isso? Bom, tem a seguinte vantagem. Se você quer descobrir qual é o momento de binário resultante sobre essa estrutura, você pode calcular o momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o momento dessa força, a soma dos momentos de cada uma dessas forças, e pode calcular esses momentos em relação a qualquer ponto. Ok? Você não tem que escolher um ponto específico, pode ser em relação a qualquer ponto. E vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso de uma forma simples e chegar ao mesmo resultado, né? Ok? Ou seja, a ideia é que, como esse momento é um vetor livre, ou seja, ele age em toda a estrutura, com independência de qual seja o ponto que você escolhe para calcular esse momento, sempre tem que dar o mesmo resultado. E eu vou escolher um ponto e vou calcular em relação a esse ponto os momentos de cada uma das forças, né? Que ponto a gente pode escolher? Pode ser qualquer, gente. Incluso pode ser um ponto que esteja fora da estrutura. Mas vamos escolher um ponto que esteja sobre uma força. Esse ponto aqui, que está exatamente no ponto onde age essa força de 5 kN. Tá? Reparem que se eu escolho esse ponto aqui, vou chamar de ponto O, essa força não faz movimento, né? Porque não tem braço. Tá? Em relação a esse ponto, essa força ela não faz movimento, ela não causa rotações. É como se você tentasse abrir uma porta puxando pela dobradiça dela, né? Você não teria braço para abrir essa porta. Bom, vamos calcular o momento resultante em relação ao ponto O. Essa força faz um momento zero. Que momento faz essa força em relação ao ponto O? Bom, eu vou calcular o momento dessa força com a soma dos momentos da resultante. Reparem, essa resultante aqui, essa componente aqui, desculpe, das componentes. Essa componente aqui, ela faz momento zero, porque não tem braço, olha só.
não tem braço. Essa componente não tende a girar a estrutura em relação a esse ponto aqui. Porque não tem braço, né? Logo, essa componente faz momento nulo. Que momento faz essa componente? Bom, essa se faz componente, essa se faz momento. Se você tem um eixo aqui, essa componente vai tender a rodar a estrutura no sentido anti-horário. Logo, faz um momento positivo igual à intensidade da força vezes o braço dessa força em relação a esse ponto, que é igual a 3 metros. Né? A distância entre essa linha e esse ponto é 3. Agora vamos a essa força aqui. Que momento faz essa componente? Bom, já não é nulo, porque reparem que ela tem braço, né? Tem um braço igual a essa distância. Logo vai ser igual a 5, 3 quinto, e o braço vale 1. E que sinal tem? Essa força, ela tende a girar no sentido anti-horário, logo estaria saindo do quadro e é positivo. Agora, essa componente, ela faz um momento igual à intensidade da força, vezes o braço. O braço dessa componente em relação a esse ponto é igual a 3. Reparem, essa distância aqui. E o sinal é negativo, tende a girar no sentido horário, né? Entrando no quadro. Então é negativo. Essa aqui não faz momento. Reparem que ela está alinhada com um ponto. Sempre que uma força está alinhada com um ponto, em relação a esse ponto, essa força não faz momento. Então é 0. E essa aqui faz um momento igual à intensidade da força. 6 raiz de 3 sobre 2. E o braço é igual a 1. E o sinal nesse momento é entrando negativo. Bom, façam a conta, isso vai dar menos 3 raiz de 2 kN por metro. Também, entrando no quadro. Ok? Então, se você tem vários binários agindo sobre uma estrutura, você pode determinar o momento resultante usando os binários das componentes, ou você pode computar o binário, o momento de cada força por separado em relação a qualquer ponto. Né? Por exemplo, eu convido que vocês usem, em lugar desse ponto, usem esse aqui, ou esse aqui, qualquer. Ou usem esse ponto, podem usar esse aqui, ou esse aqui, qualquer ponto que você escolha, você vai chegar ao mesmo resultado. E ao mesmo resultado que você vai chegar se você usa os binários das componentes. Ok? Beleza, gente? Alguma dúvida, pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O senhor que definiu que é um vetor livre, o que define que é um vetor livre? Bom, um vetor livre é que ele não está, ou seja, quando esse momento aqui, ele age em toda a estrutura, ele não age em um ponto específico. Tá? Ou seja, um vetor que você pode colocar em qualquer ponto da estrutura. Por isso se chama de livre. Tá? Mas daí o senhor que decidiu que é livre aí? Não, eu não decidi, não. Ele é livre mesmo, porque ele não está atrelado a nenhum ponto específico. Tem um vídeo que eu deixei para vocês no sistema acadêmico, onde eu falo, eu gravei esse vídeo no ano passado, onde eu discuto esse ponto de por que o momento do binário é um vetor livre. Vocês podem encontrar também no livro de texto por que é um vetor livre. É porque, com independência de qual seja o sistema de coordenadas, em qualquer ponto que você escolha o sistema de coordenadas x, y, z, esse momento, esse valor sempre vai dar a mesma coisa. O momento binário sempre dá a mesma coisa. Não assim para o momento de uma força, né? O momento de uma força não é um vetor livre. Depende de qual seja a origem que você escolha para calcular esse momento. Mas o momento do binário é um vetor livre. Com independência de qual seja a origem que você escolha, sempre dá a mesma coisa, né? Okay? Professor, Beleza? Diga. ali na conta, dessa última forma, tem ali uns 5 vezes, acho que 3 meios. De onde saiu 3 meios? Não, tá errado. 3 quartos. 3 quintos. Ah, tá. 3 quintos.
Esse aqui, né? Tá vendo? Esse aqui, 3/5. E esse aqui, 4/5. Tá errado, né? Se é 3/6, não vai dar conta, né? Mas dá a mesma coisa, né? Por exemplo, esse aqui dá 9, esse aqui dá 12, e esse aqui dá 3. Logo, 9 mais 3 é 12. Esse cancela com esse, e fica menos 3 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3, gente. Gente, me ajuda aí que eu tô meio perdido também, não. Menos 3 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3. Tá? Ok, gente. Essa é a questão do binário. Eu vou fazer mais problemas sobre o momento binário. Vocês com certeza vão encontrar na prova um problema com o momento binário. Porque isso é um conceito fundamental em estática, né? Ok? Então, mais dúvidas, mais perguntas que vocês tiverem. Professor, na prova a gente vai poder escolher entre as. O senhor já apresentou aí acho que umas 3 formas. A gente vai poder escolher entre qual fazer? Pode. Minha recomendação é que você use mais de uma forma para verificar, né? Tem que dar sempre a mesma coisa. Se você faz por um método e dá uma coisa, faz por outro e dá uma coisa diferente, então você está cometendo algum erro ali, algum método, né? Ok? No caso dos momentos binários, sempre tem que dar a mesma coisa. Você pode usar também um método vetorial, né? Eu não vou explicar esse método, mas seria usar a fórmula do momento igual vetor. Esse é mais complicado. Talvez eu explique nas próximas aulas com um exemplo. É mais complicado, mas tem que dar a mesma coisa também. Ou seja, você pode trabalhar com os vetores e também chegar ao mesmo resultado. Você pode escolher na prova o método que vocês quiserem, mas minha recomendação é vocês conferir com os diferentes métodos. Bom, mais dúvidas? Pergunta? Ok, então certo aí? Eu vou desligar a gravação, mas fiquem à vontade. Quem quiser fazer mais perguntas, se sair,